era feio e ainda, né, é considerado um tabu em muitos locais, a falar, sobre sexualidade, especialmente feminina, né, quase 300.000 mortes maternas evitáveis. No Brasil, em 2024, quase 1.500 casos registrados de feminicídio. Muitos sintomas de disfunção do assoalho pélvico foram naturalizados, né, como perder urina é normal, faz parte do envelhecimento, é assim mesmo. Muitas mulheres não sabem disso, não sabem onde está a localização dessa musculatura. A incontinência urinária faz com que as mulheres deixem de se exercitar. E isso traz um impacto na saúde global das mulheres. Se a mulher perde urina, ela sabe contrair a musculatura do assoalho pélvico e ela treinar com frequência, intensidade e duração, vai haver uma melhora. A integralidade, ela depende de um conhecimento do fisioterapeuta que vai além da técnica. Como é que explicas estes resultados? A vida sexual melhora. O assoalho pélvico fecha a pelve inferiormente e tem uma estrutura muscular capaz de... Today's guest is Dr. Christine Jorge. She's a professor at the University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School, and has spent over 20 years advancing physiotherapy in women's health. She is the founder and first president of ABRAFISME, the Brazilian Association of Physiotherapy in Women's Health, helping shape how this field is taught, practiced, and recognized. Her work focuses on pelvic floor dysfunctions and how they impact women's quality of life, including urinary incontinence and sexual function, and what the evidence says actually helps. In this episode, we talk about why pelvic health is not the same thing as women's health, how pelvic floor symptoms can ripple into daily life, confidence, and movement, and why women deserve care that is specialized, evidence-based, and free of shame. Welcome to Just Between Us and Science, the Women's Health Lab. I'm Patricia Mota, physical therapist, researcher, and professor. And in this podcast, we explore women's health through science, clinical insights, and real experiences, without hype and without oversimplifying the science. If you're enjoying these conversations that bring science closer to real life, subscribe to Just Between Us and Science, wherever you listen, and share this episode with someone who might need it. Today's conversation with Dr. Christine Jorge is about knowledge, access, and dignity in women's health. Let's dive in. This episode is brought to you by Eleva Care, a digital platform redefining how women connect with physical therapy, obstetrics, and wellness experts. At Eleva, care goes beyond appointments. It's about support, guidance, and personalized health for every stage of a woman's life. Whether you're preparing for pregnancy, recovering from childbirth, or simply looking to feel stronger, Eleva Care helps you move, grow, and thrive. Visit eleva.care to learn more. Olá, Cristine, bom dia, muito obrigada por estares aqui hoje comigo. Hoje é a primeira vez que fazemos um podcast em português. O meu português vai ser um pouquinho enrolado para tu perceberes tudo. Parece que eu estou a falar como nas telenovelas que via quando era criança, mas está tudo bem. Obrigada por estares aqui hoje a falar de temas tão importantes. Eu que agradeço, Paty. É uma satisfação participar desse podcast com você e seus ouvintes. É uma Sim. colega tão querida da área da saúde da mulher. Isso, obrigada, Cristine. Eu devo dizer que desde o princípio desta ideia, tu foste das pessoas com quem eu mais conversei e mais positivas e com uma energia mais impulsionadora, por isso eu agradeço também por isso. Aproveito esta oportunidade para isso. Eu que agradeço a oportunidade de participar e realmente essa ideia foi absolutamente adequada e necessária. Nós precisamos fazer isso, falar sobre fisioterapia na saúde da mulher e sobre saúde da mulher de um modo geral.
Cristina, eu queria começar então por se tu nos pudesses contar um pouco como é que foi a tua jornada nesta área da fisioterapia na saúde da mulher. O que é que te levou a focar nessa área e qual é que é a importância desta área da fisioterapia na saúde da mulher no Brasil e no mundo? É uma alegria poder, reviver isso, né, pensar, o que realmente me motivou a ter uma atuação específica nessa área. 20 anos atrás, né, nós não tínhamos ainda uma associação de fisioterapia em saúde da mulher, mas muito antes disso, no período que eu comecei a estudar fisioterapia, me encantou a atuação do fisioterapeuta em ginecologia e obstetrícia. Sem dúvida, houve uma influência da minha mãe. Minha mãe, foi uma ginecologista e obstetra, apaixonada pela prática clínica, mas mais do que isso, a minha mãe foi uma feminista, não no sentido distorcido da palavra, no sentido mais bonito da palavra, que ela foi uma mulher criada para se casar, né, e não fazer uma faculdade. E a minha mãe falava que a mulher era extremamente desvalorizada, né, era uma sociedade onde a mulher não tinha praticamente direitos. Eu falo que ela foi uma revolucionária, não assim, com revoltas, não com amargura, mas como alguém que, teve dificuldades para conseguir se formar médica, numa época em que ela não foi criada para isso, a família, parte da família, principalmente a mãe, não aceitava, né, porque achava que, a mulher ela tinha que ser só esposa, mãe. Então minha mãe enfrentou muitas dificuldades e ela no exemplo dela, na prática clínica, no cuidado com as pacientes, e sempre também com um cuidado muito maior com aquelas pacientes que precisavam mais, pacientes mais pobres, as pacientes com maior carência. Isso me influenciou muito e a minha mãe falava que a mulher ela era muito pouco valorizada, né, no âmbito tanto familiar quanto social. Essa percepção dela e a vivência dela me influenciaram muito na luta pela saúde da mulher, mas especificamente também ao ver como a fisioterapia, que é constituída de uma maioria de mulheres, tinha o potencial para transformar a vida dessas mulheres por meio da sua prática clínica voltada a tratamentos conservadores e tratamentos, que realmente tinham esse potencial de melhorar a qualidade de vida e saúde ao longo do ciclo de vida das mulheres, mas Aham, também com uma especificidade muito grande de atuação. Então, esse foi o começo que me fez me apaixonar mesmo, né, e, querer, fazer com que essa área decolasse, com que essa área crescesse, também, né, em termos de evidências científicas das condutas do fisioterapeuta, da especificidade de ação baseado em avaliação, mas também norteado por preceitos maiores, mais amplos de uma visão de saúde pública, que depois, posteriormente, eu adquiri no meu mestrado e no meu doutorado, né, que foram na área de enfermagem e saúde pública, que modularam essa visão, né, junto com os programas aí nacionais, de saúde da mulher. O Brasil, ele tem um tema de saúde que chama Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal, de acesso universal, mas que o programa de atenção integral à saúde da mulher, ele é anterior ao nosso SUS, ao nosso Sistema Único de Saúde. Ele é antes, do que a gente chama de reforma sanitária no Brasil, onde foi criado o Sistema Único de Saúde. Já se falava na importância de uma atenção integral à saúde da mulher ao longo do ciclo vital, que fosse além de aspectos só biológicos, né, que considerasse os aspectos, globais da saúde mental, da saúde físico-funcional, de aspectos que pudessem realmente
considerar a mulher para os aspectos reprodutivos, que são importantes, muito importantes, e que dão uma especificidade muito grande de atuação ao fisioterapeuta, né, de possibilidade do fisioterapeuta atuar, na gravidez, no parto, no pós-parto, em aspectos específicos relacionados à vida reprodutiva da mulher, na pós-menopausa, na terceira idade, mas que também chamam a atenção para a atuação do fisioterapeuta além da técnica. Muito bom. Impressionante o que uma mãe, não é, com o seu exemplo de trabalho e também de feminismo na parte mais bonita da essência da palavra, consegue fazer, a uma filha, não é, mulher, e que depois segue as passadas de resiliência e de tentativa de sobrepor-se sempre aos obstáculos, que eu sei que tu estiveste muito na frente desta campanha e de muito defensora da fisioterapia e saúde da mulher no Brasil e no mundo. E é sobre isso que eu gostava de fazer também outra pergunta relacionada precisamente com a Associação Brasileira de Fisioterapia e Saúde da Mulher. Cristine, tu foste a idealizadora, a fundadora desta associação e a primeira presidente. Como é que surgiu a ideia de criar esta associação? Eu gostava que falasses um pouquinho sobre esta ideia e sobre a internacionalização desta associação, sobre a experiência na liderança internacional, como é que atuaste como delegada e depois que foste presidente da International Organization of Pelvic and Women's Health. Pronto, fala-nos um bocadinho sobre isto. Ah, muito obrigada por essa pergunta aí. Essa pergunta, ela é muito importante para mim, porque esse ano nós estamos completando 20 anos da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher aqui no Brasil. Há 20 anos atrás, mais, né, talvez. Quando eu descobri que existia uma organização internacional de fisioterapia em saúde da mulher, que era um grupo internacional, né, ligado à Confederação Mundial de Fisioterapia, foi uma grande surpresa para mim, foi uma feliz surpresa para mim. Mas no Brasil nós passávamos por dificuldades em relação ao associativismo, em geral, da nossa Associação Nacional de Fisioterapia. Depois eu vou falar que isso é um pouco recorrente, infelizmente, tá? E a Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, ela veio, então, a partir da descoberta, né, para que a gente pudesse integrar esse grupo internacional, Organização Internacional de Fisioterapia em Saúde da Mulher, da Confederação Mundial de Fisioterapia, a gente precisaria ter um grupo ligado à Associação Nacional, que infelizmente era uma associação que ela não existia de fato, ela existia de fachada. Então era um momento que havia necessidade de criar uma associação nacional, geral, e, ao mesmo tempo, eu idealizei a criação de uma associação específica de fisioterapia em saúde da mulher, não só em função dessa representação internacional que a gente gostaria de, né, estar inserido internacionalmente, mas também porque no Brasil a gente falava muito, né, na importância de expandir a atuação do fisioterapeuta em ginecologia e obstetrícia, para esse olhar integral de saúde da mulher, que fosse além dos aspectos reprodutivos. E isso motivou realmente, em 2005, num congresso brasileiro de fisioterapia, que era um congresso geral, foi criada a Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, que é a Associação Geral de Fisioterapia, porque a Associação Brasileira de Fisioterapia, ela estava inviabilizada, infelizmente, por pouca participação e vigilância dos próprios profissionais. Criou-se uma outra Associação Nacional de Fisioterapia. Na mesma época, criou-se várias associações de especialidade, incluindo a de Fisioterapia em Saúde da Mulher, num Congresso Brasileiro de Fisioterapia, que ocorreu em 2005 em São Paulo, e nós tivemos, na ocasião da criação
da Abrafisme, da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, a participação da Brenda Myers, que era secretária-geral da Confederação Mundial de Fisioterapia. Eu tenho que dizer que essa ideia que eu tive quando eu soube da existência desse grupo internacional, ela só foi consubstanciada a partir do apoio, né, de outras colegas que eu busquei na época, que trabalhavam na área, porque eu era uma professora iniciando a atividade praticamente docente, né, foi um ano depois que eu já era professora, numa instituição, privada de ensino, que eu entrei na USP, na Universidade de São Paulo, que é a universidade pública, em 2006. Então a criação da Abrafisme, ela é anterior à minha entrada na universidade pública no Brasil, na Universidade de São Paulo. Mas para criar uma associação é relativamente fácil. O difícil é manter essa associação forte e atuante e motivar as pessoas a integrar essa associação, trabalhar por essa associação. E aí eu tenho que agradecer muito, ter encontrado pessoas abençoadas, pessoas dispostas e empolgadas a integrar, né. No Brasil, a minha vice-presidente foi a professora Elza Baracho, que é, né, uma sumidade, porque já tinha uma atuação pioneira e forte na área de ginecologia e obstetrícia no Brasil, e eu contei com ex-alunas também integrando, né, esse start inicial, e outras colegas, né. A atual presidente da Abrafisme hoje, a professora Ana Carolina Rodarte Pitangui, ela foi minha aluna de iniciação científica na graduação, e ela integrou a primeira, diretoria da Abrafisme, assim como eu tive outras colegas que integraram, né, e que eu busquei para criar essa primeira diretoria, empolgada, porque em 2007 o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina que, fazia parte da Organização Internacional de Fisioterapia em Saúde da Mulher, que teve a Gil Boissonneau dos Estados Unidos como primeira presidente e a Kari Bo, né, nossa querida Kari, Mhm. né, como primeira vice-presidente. E realmente foi um grupo criado com a intenção de trabalhar pela saúde da mulher. E assim, por um lado, é uma trajetória muito feliz, mas no campo internacional nós vivemos um momento triste, que eu fui delegada do Brasil muitos anos, tive uma atuação felizmente, muito boa nesse campo, que culminou com a minha eleição como vice-presidente, e depois como presidente, mas atuei pouco tempo como presidente, porque infelizmente o Brasil foi descredenciado, né, da World Physiotherapy, da Confederação, né, da Mundial de Fisioterapia, não por conta da Abrafisme. A Abrafisme sempre teve uma atuação, muito importante e sempre pagou sua anuidade, mas infelizmente a nossa associação nacional, né, foi descredenciada e assim todas as lideranças, ligadas aos grupos de especialidade, elas foram automaticamente nós fomos descredenciados, apesar da nossa atuação correta, né, da nossa atuação empolgada nesse campo. Então, assim, é triste, é um momento triste, mas um momento de reflexão também, porque o associativismo, ele é muito importante. E muitas vezes a gente não consegue estar em todas as frentes, principalmente tendo uma atuação, né, bem específica no campo, na área de saúde da mulher. E isso fez com que a gente ficasse realmente, bem, entristecidos, mas Claro, mobilizados no sentido de que nós fisioterapeutas precisamos ter associações fortes, claro. porque é muito difícil ser liderança em, associações internacionais, especialmente porque nós não somos nativos em inglês. Então, isso requer um trabalho muito grande, um trabalho muito árduo, é um trabalho que é feito de modo voluntário,
porque nós acreditamos que temos muita contribuição a dar, né, em relação à fisioterapia em saúde da mulher, que é uma área importantíssima e que, entre aspas, vive sendo ameaçada até de extinção em função de um preconceito às avessas, que é o preconceito de falar que você exclui quando você trabalha só com mulheres, e que causa muita estranheza, porque ninguém acusa um ginecologista e obstetra de ser especialista em ginecologia e obstetrícia. Então, eu questiono por que desse movimento de acusar de excludente uma especialidade que tem uma importância essencial, que adquiriu níveis de evidência fantásticos, mas que precisa agora fazer a diferença na vida das mulheres, buscando o acesso delas à fisioterapia durante o ciclo gravídico puerperal e durante seu MENAC, sua vida reprodutiva, pós-menopausa e terceira idade. Então, essa é uma especialidade muito bem constituída. Aham, Outra coisa é dizer que existe a necessidade de uma atuação voltada à saúde do homem e à saúde da população transgênero, o que é legítimo, o que precisa existir. Então, assim, quando se fala, por exemplo, de saúde pélvica, é totalmente legítimo, mas saúde pélvica não é sinônimo de saúde da mulher. Saúde pélvica é um campo importante da saúde das mulheres, mas não é saúde da mulher. Se você tem campo para atuação em saúde pélvica, para quem quer trabalhar também, oferecer assistência em saúde pélvica masculina, transgênero, independente do gênero, né? Aquele profissional capacitado para trabalhar, né? E você tem um campo e uma importância social do trabalho do fisioterapeuta na saúde da mulher, para aqueles fisioterapeutas especializados em saúde feminina. aham, E não é fácil você ser um especialista para atender, né, é muito difícil. Você pode até ter aham, esse perfil de profissional, mas é difícil você ser um profissional que vai trabalhar bem com saúde, do homem, com saúde da mulher, com saúde da criança, com saúde transgênero. Então, sim. assim, há a necessidade de diferenciar. E Aham, existe uma tendência ao apagamento do fisioterapeuta na saúde da mulher, por acusações de que eh eh eh, seria excludente. Mas veja só que ironia, o que acusa do fisioterapeuta especialista em saúde da mulher ser excludente, está excluindo, porque você não inclui querendo proporcionar o apagamento da saúde da mulher. A saúde da mulher aham, é mais necessária do que nunca. Nós vivemos uma desigualdade em nível global, onde nós temos taxas absurdas de morte maternas evitáveis, aham, quase 300.000 mortes maternas evitáveis no contexto mundial, taxas de feminicídios absurdas. No Brasil, em 2024, nós tivemos quase 1.500 casos registrados de feminicídio. Então, nós temos as questões de gênero impactando nesse cenário de aham, violência contra as mulheres no Brasil e no mundo, e nós temos problemas específicos que são exclusivos das mulheres ou mais prevalentes nas mulheres, que o fisioterapeuta tem que ter um olhar, precisa ter um treinamento para trabalhar bem especificamente com mulheres no seu ciclo de vida, com um olhar integral, considerando as questões sociais, para além das questões biológicas, que são importantes também, e que não tem como negar que nós precisamos de um fisioterapeuta que saiba atender, né, uma mulher grávida, que saiba atender uma mulher em trabalho de parto, uma mulher no pós-parto, uma mulher com necessidades específicas, aham, onde não é só a técnica que vai fazer a diferença, onde vai fazer a diferença também saber acolher,
saber encaminhar uma mulher que sofreu violência, saber tratar e acolher uma mulher nas suas necessidades e encaminhar para outros profissionais e trabalhar de modo interprofissional, né, que é essencial também, porque a saúde, ela é um conceito amplo e nenhum profissional de saúde sozinho consegue oferecer, né, saúde integral. Mas a integralidade, ela depende de um conhecimento do fisioterapeuta que vai além da técnica. Então, é importante que haja um reconhecimento de que todas essas conquistas da fisioterapia em saúde da mulher, elas fazem a diferença e requerem um perfil de profissional específico, que não é o fisioterapeuta da saúde pélvica. O fisioterapeuta da saúde pélvica, ele pode estar muito especializado na saúde pélvica e para atender, né, diferentes gêneros, mas isso não é sinônimo de fisioterapia na saúde da mulher, que é o fisioterapeuta que tem, né, especialização e trabalha especificamente com mulheres, sem nenhum prejuízo, né, de que haja um fisioterapeuta com perfil para atendimento à saúde do homem, e à saúde transgênero, e à Claro. saúde pélvica. Aqui, oh Cristina, eu estava a ouvir-te e a pensar, não se trata de excluir, é precisamente o contrário. E numa população em que nós temos tanta dificuldade, ainda hoje, não é? Na igualdade de direitos, na igualdade de tratamento, até a nível do financiamento de estudos, não é? Financia-se muito mais estudos para lesões desportivas muito focadas no homem, nas lesões do futebol, há muita investigação. Quando vamos para a população saúde da mulher, é difícil. Eu lembro-me quando andava à procura de financiamento para a gravidez, houve uma vez numa conversa com um especialista que dizia: "Mas porquê estudar gravidez? É um estado transitório." Mas, mas é um estado transitório como? Então uma lesão também é um estado transitório. Que é por obra e graça do Espírito Santo que a coisa resolve. Não pode ser, não pode ser. E por isso eu revejo-me nessas tuas palavras. Tenho duas filhas que a mais pequenina nem entendia, teve de fazer um trabalho sobre o feminismo, o que era o feminismo, ela não entendia o que era o feminismo, nem porque é que seria preciso, porque a realidade onde vive é privilegiada e não lhe passa pela cabeça que não haja completamente a igualdade de tudo entre homem e mulher. Mas há países em que isto não é verdade. Em Portugal também não é verdade. Ela ainda não percebeu, mas pela dificuldade desta igualdade de direitos, desta igualdade de atendimentos, as mortes maternas, conversaste, tão como dizias, não é? Mais do que nunca é importante nós nos afirmarmos como especialistas em saúde da mulher, que é muito mais complexo do que unicamente uma parte do corpo que é a pélvica. E, portanto, obviamente que são profissionais que são muito necessários, é diferentes e um não é sinónimo do outro, sem dúvida, Cristine. Pegando um bocadinho nessa parte mais pélvica, não é, da saúde da mulher, grande parte da tua investigação foi centrada nas disfunções do assoalho pélvico, do pavimento pélvico, em português, de Portugal. O que é que te levou a fazer, estas investigações e a aprofundar tanto o efeito da intervenção da fisioterapia nas disfunções sexuais, na mulher na menopausa? O que é que te levou para aí, para esse caminho? Essas disfunções, né, elas ganharam uma notoriedade recentemente, né, de 30 anos para cá é que houve uma atenção maior, uma popularização desses problemas, que foram naturalizados por muito tempo, né, até porque era feio e ainda, né, é considerado um tabu em muitos locais, falar sobre sexualidade, especialmente feminina, né. Muitos sintomas de disfunção do assoalho pélvico foram naturalizados, né, como perder urina é normal, faz parte do envelhecimento, é assim mesmo. Então, essas são questões, né, esses sintomas, eles foram naturalizados durante muito tempo e, havia um potencial de investigação muito grande. Nós tivemos estudos clínicos bem conduzidos, pioneiros, né, da Caribou, que, conseguiram transformar
junto, é claro, outros pesquisadores, a prática clínica. E no momento em que eu, passei a ser pesquisadora numa instituição pública no Brasil, uma tradição muito grande em pesquisa e com chances de fazer pesquisa, eu vi oportunidade de somar esforços, né, diferenciando que a minha especialidade, que eu lutei no Brasil, ela é a saúde da mulher e a linha de pesquisa se espera que seja algo mais específico. E como linha de pesquisa, a minha opção foi olhar com uma lupa, né, para as disfunções do assoalho pélvico e seu impacto na qualidade de vida das mulheres ao longo do ciclo vital, principalmente por meio de ensaios clínicos aleatorizados e controlados, né? Nós chamamos de pesquisas clínicas de alta qualidade metodológica, e eu tive a felicidade de, num dos congressos brasileiros de fisioterapia, receber a Cari, professora Caribou, e desde então, né, muitos anos, nós temos uma colaboração, muito forte e que, também trouxe uma qualidade muito grande às pesquisas produzidas, com a intenção mesmo de trazer evidências científicas nesse campo, mas agora mais do que isso, né, o nosso grande desafio não é só produzir evidência científica de qualidade, nós já temos bastante, se a gente for olhar, né, a gente conseguiu. Falta muita coisa? Falta. Falta o refinamento de muita coisa? Falta, né, mas nós temos bastante evidência. Mas mesmo porque a gente tem evidência, a gente não as mulheres ainda não têm acesso a isso. E o potencial de transformação do fisioterapeuta é muito grande, né, de melhorar a qualidade de vida das mulheres, porque a disfunção de assoalho pélvico, apesar de ser da gente considerar que isso não é uma ameaça direta à vida, essas disfunções ameaçam sim, porque, as doenças cardiovasculares, elas são, campeãs, né, em ceifar a vida das mulheres, no mundo. E a gente tem que lembrar que o estilo de vida saudável, o exercício físico, o combate ao sedentarismo é importantíssimo para a saúde das mulheres. E as mulheres deixam de se exercitar quando têm disfunções de assoalho pélvico. A incontinência urinária faz com que as mulheres deixem de se exercitar. E isso contribui, né, para as altas taxas de sedentarismo que nós temos e, isso traz um impacto na saúde global das mulheres. Então a gente deve, também trabalhar com as evidências que nós temos para diminuir essas disfunções, ao mesmo tempo em que a gente trabalha, estratégias aí baseadas em evidências para que as mulheres possam aderir ao exercício físico, a um estilo de vida melhor. E que muitas, infelizmente, o grande problema, né, a grande iniquidade é o fato de que, quando a gente fala em nutrição, por exemplo, a gente sabe que, muitas mulheres, elas não têm, né, poder aquisitivo para ter uma alimentação saudável, não têm orientações adequadas para realmente se tornar fisicamente ativa, né, e muitas vezes essa falta de acesso está relacionada à desigualdade extrema que ainda existe no cenário mundial, e aqui ainda no Brasil, nós avançamos, em relação, né, ao combate à fome, mas que ainda persistem desigualdades quando a gente analisa, né, isso, entre os estados, né, mesmo em relação aos indicadores de saúde da mulher. Uhum. Sem dúvida, Cristine. Na tentativa de, ir com essa lupa e de investigar estas, disfunções do assoalho pélvico, uma revisão sistemática vossa que foi publicada no American Journal of Obstetrics and Gynecology, mostrou que o treino do assoalho pélvico tinha influência positiva, por exemplo, nas disfunções sexuais. E noutro ensaio, também de altíssima qualidade, esses resultados foram confirmados até em mulheres na pós-menopausa. Assim, de uma forma simples, para que as mulheres que nos estão a ouvir entendam, como é que explicas estes resultados? Então,
Forma mais simples de explicar esse resultado, pensando, né, nos estudos disponíveis hoje, está no fato de que treinamento de músculo de assoalho pélvico, ele é eficaz no tratamento das disfunções de assoalho pélvico. Uma mulher com incontinência urinária, ela vai ter, problemas na vida sexual, né. Uma mulher que perde urina, ela fica abalada do ponto de vista psicológico. Quando você trata essas disfunções sexuais, essas disfunções do assoalho pélvico, a vida sexual melhora. Eu não posso falar muito além disso neste momento. Então, assim, treinar músculo de assoalho pélvico é uma coisa positiva, é uma coisa boa, é uma coisa que tem o potencial de tratar disfunções do assoalho pélvico. Né, para todas as mulheres? Não, mas a gente tem evidências de que a incontinência não neurogênica, por exemplo, a primeira linha de tratamento deve ser o treinamento de músculo de assoalho pélvico, né. Então, se a mulher perde urina, se ela sabe contrair a musculatura do assoalho pélvico e ela treinar com frequência, intensidade e duração, vai haver uma melhora. E isso também tende a melhorar a vida sexual. Tá, mas por que que eu não posso falar além disso? Falar: "Ah, em outros casos de disfunção sexual". Existem várias disfunções sexuais. Existem disfunções sexuais que elas estão relacionadas, por exemplo, a um relacionamento de longa duração. Está relacionado a um relacionamento de má qualidade, né. "Ah, e aí, o treinamento de músculo de assoalho pélvico vai resolver isso?" Não, claro que não. O que eu posso dizer para as mulheres é: busquem ajuda, né, se tiverem sintomas de disfunção de assoalho pélvico, e para problemas de ordem sexual, busquem ajuda também. Por quê? Precisa identificar exatamente qual que é esse problema, porque, nem sempre o treinamento de músculo de assoalho pélvico ou intervenções fisioterapêuticas vão resolver o problema. Mas muitas vezes, principalmente quando tem alterações da função de músculo de assoalho pélvico, os fisioterapeutas vão poder fazer uma avaliação específica e indicar a melhor conduta. Agora, treinamento de músculo de assoalho pélvico deveria. Realmente, as mulheres deveriam, como medida de saúde pública, serem informadas sobre funções, disfunções do assoalho pélvico e opções de tratamento, tanto as opções conservadoras, as opções, com intervenções fisioterapêuticas, quanto intervenções medicamentosas e cirúrgicas, quando for o caso. Mas é importante que elas conheçam sobre funções e Aham. disfunções do assoalho pélvico, porque as mulheres não conhecem. Nós realizamos um Não. estudo aqui que mostrou claramente, o pouco conhecimento da população em relação a isso, o que foi confirmado depois por uma revisão sistemática de literatura, que mostra que não é só no Brasil. As mulheres conhecem muito pouco sobre Sim. anatomia, funções, disfunções do assoalho pélvico. Então, mulheres, busquem conhecer sobre a anatomia do assoalho pélvico. É uma anatomia, né, que muitas mulheres não conhecem, porque ela é escondida, né, principalmente tem muitas mulheres que não sabem que tem uma musculatura, né, o assoalho pélvico fecha a pelve inferiormente e tem uma estrutura, muscular capaz de ser, exercitada. Muitas mulheres não sabem disso, não sabem onde está a localização dessa musculatura, não sabem que podem acionar ativamente essa musculatura, e nós temos um número muito grande de mulheres que não são capazes de contrair voluntariamente essa musculatura do assoalho pélvico, necessitando sim de avaliação e, um tratamento fisioterapêutico específico, né, a partir de uma avaliação. Mas como medida de saúde pública, eu, gostaria muito de enfatizar: as mulheres precisam conhecer, buscar conhecer a localização, a anatomia, a localização, a função, as disfunções do assoalho pélvico e saber que existem opções de tratamento para os Isso. sintomas de disfunção do assoalho pélvico, incluindo as disfunções sexuais,
treinamento de músculo de assoalho pélvico oferecido para mulheres com disfunção de assoalho pélvico parece melhorar a função do assoalho pélvico. Por que que eu falo parece melhorar? A gente tem evidências, mas essas evidências não são de alta qualidade ainda, porque esses estudos, a maioria, não foi feito com o objetivo primário de estudar os desfechos da função sexual, eles foram desfechos secundários, né. Aham, Então, como pesquisadora, eu devo dizer o seguinte: hoje a gente tem evidência de que quando você trata com treinamento de músculo de assoalho pélvico, sintomas de disfunção do assoalho pélvico, a vida sexual melhora, né. Então é mais um elemento para falar. Treinamento de músculo de assoalho pélvico é a primeira linha de tratamento, incontinência urinária não neurogênica, deveria ser a primeira opção, né, não aham, tem praticamente efeitos colaterais, tem um tamanho de efeito muito bom, funciona muito bem, né, aham, assim como também para prolapsos, leves e moderados também, o efeito é muito bom para os sintomas de prolapso, né, além disso a gente sabe que anatomicamente tem uma melhora também de prolapsos, mas é claro que não vai resolver todo o prolapso, mas tende, né, a esse tratamento de primeira linha, melhorar aham. também a função sexual. Isso. Oh, Cristina, eu estava-te a ouvir e a pensar, tu estavas a dizer que não é só no Brasil de todo, não é só no Brasil que existe este desconhecimento, não é? Esta falta de literacia em saúde por parte das mulheres. E então eu queria comentar o seguinte contigo. Então, em relação às disfunções sexuais, uma vez que foi um desfecho secundário dos estudos que foram feitos, nós não podemos dizer com toda a certeza que o treino resolve as disfunções sexuais, até porque são multifatoriais e, portanto, as disfunções originadas por problemas no relacionamento, obviamente que um treino físico não vai ajudar nessa parte, não é? Há uma componente emocional e uma componente de relação muito forte para isto. E há pouco tempo, uma das minhas alunas de mestrado, a Joana Cabral, publicou um estudo aqui em Portugal precisamente sobre como é que as mulheres acedem aos cuidados de saúde no que diz respeito à função sexual e à disfunção sexual. E então um dos facilitadores é que os profissionais de saúde perguntem e façam questões precisamente sobre aquela função e sobre se há alguma questão que preocupe a mulher naquela fase da vida onde estiver, na gravidez, no pós-parto, na menopausa, na pós-menopausa, porque é a única forma de, para muitas mulheres inibidas pela questão de ser tabu, conseguirem expressar o que se passa numa situação tão íntima como é uma relação sexual. E então essa parte também ficou aqui em Portugal, muito claro para nós que nem as mulheres se sentem à vontade para irem a uma consulta por causa da disfunção sexual, nem os profissionais de saúde, muitas vezes trabalhando com mulheres em situação vulnerável, não é? Nós sabemos que há fases da vida que são mais desafiantes para a função sexual. Nestas situações, muitos profissionais também não perguntam. Então fica assim o elefante na sala. Ninguém me fala, pergunta, parece que não existe. O problema é que existe e afeta imenso a qualidade de vida e, além disso, sabemos que, pelo menos na parte física, a fisioterapia em saúde da mulher pode ajudar nestas situações. Portanto, como tu disseste bem, procurem ajuda. E depois houve outra questão aí que tu falaste sobre há mulheres que não sabem contrair o assoalho pélvico, não é? O pavimento pélvico, e por isso precisam de uma avaliação e de uma orientação mais específica. E eu costumo dizer aos meus alunos exatamente isso, que é, nós sabemos que há uma percentagem de mulheres que não consegue contrair o pavimento pélvico, o assoalho pélvico, porque é uma zona que não vemos movimento a acontecer, que não temos a certeza se o que estamos a fazer está bem feito. É verdade, é tudo verdade, mas o que também existe é que nós sabemos que as mulheres, mesmo que não saibam contrair o assoalho pélvico, elas têm a capacidade de aprender isso e muitas outras coisas. Portanto, com a orientação correta, mesmo as que não sabem contrair corretamente o assoalho pélvico, podem aprender. Por isso,
até para essas a ajuda é talvez até mais necessária do que para as outras que conseguem contrair e fazem o treino autonomamente e em casa. O que é que tu achas sobre isto? Eu acho isso é uma questão clínica essencial. Essa é uma questão que surgiu, do trabalho aqui na universidade, onde a gente está sempre em contato com a prática clínica, supervisionando estágio, né, dos estudantes, e que justamente em função de recebermos muitas mulheres que poderiam se beneficiar do treinamento dos músculos do assoalho pélvico, mas que não conseguem, contrair voluntariamente os músculos do assoalho pélvico, é que nós iniciamos um trabalho de pesquisa, né, na realidade, vários trabalhos que foram feitos voltados a esse grupo de mulheres que não conseguem contrair os músculos do assoalho pélvico. Nós iniciamos com uma revisão sistemática que foi publicada lá em 2018, onde a gente viu que praticamente não existiam estudos clínicos, incluindo especificamente esse grupo de pacientes. E aí foi o doutorado que eu orientei aqui, da Elaine Lemes, que é uma colega que é contratada do serviço aqui, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, trabalha no centro de reabilitação aqui, e ela fez o doutorado dela sob minha orientação e publicou a tese dela no Brazilian Journal of Physical Therapy, onde ela investigou a, essa comparação entre intervenções fisioterapêuticas para esse grupo de mulheres que inicialmente não contraíam os músculos do assoalho pélvico. Esse foi um estudo pragmático, foi um estudo assim bem do mundo real, da prática clínica, né, onde foi oferecido às mulheres o feedback, o que seria, né, a introdução do dedo, né, a palpação vaginal com voz de comando orientando as mulheres a contrair os músculos do assoalho pélvico e tendo explicado com figuras, a localização e como essa musculatura funciona. Esse foi um grupo, foi um estudo aleatorizado. O outro grupo, nós tivemos a palpação vaginal, feedback associada à orientação para a mulher fazer a retroversão do quadril. Na tentativa de acionar um grupo considerado, né, sinergista, né, um grupo que até mulheres, às vezes, na tentativa de contrair, vão contrair adutor, vão contrair glúteo. Então, para tentar aumentar as possibilidades dessa mulher, conseguir entender e contrair essa musculatura durante a palpação, a mulher fazia a retroversão do quadril. E nós tivemos um grupo de eletroestimulação, né, com eletroestimulação nos parâmetros aí, de estimulação motora, né, de 50 Hz, contração com eletrodo intravaginal, foi outro grupo, e o outro grupo, ele foi um grupo só de orientação, da anatomia, localização, função e como contrair. E aí foi muito interessante, porque os resultados eles mostraram que os grupos que tiveram melhores resultados, ou seja, que as mulheres que não conseguiam contrair passaram a contrair, foram os grupos que receberam a palpação vaginal, feedback, e a palpação vaginal associado à retroversão do quadril, que foi o grupo que até teve os melhores resultados. Depois, seguido do grupo de eletroestimulação, como esperado, pelo grupo só de orientações. Veja que interessante, o grupo que recebeu só orientações, mais de 18% das mulheres passaram também a contrair os músculos do assoalho pélvico. Então esse é um estudo que eu considero importante, porque ele mostrou que, quando a gente raciocina com a prática baseada em evidência, ou seja, com as preferências das mulheres, nós temos opções para oferecer. E grande parte das mulheres, né, 60%, um número bem expressivo do grupo de palpação, passou a contrair os músculos do assoalho pélvico, né, com ou sem a retroversão do quadril. Mas nós ficamos intrigados com esses resultados, porque a eletroestimulação, a gente achou que teria resultados melhores. Foi mais de 36% que passaram a contrair.
mas nós ficamos intrigados, porque a gente não orientou as mulheres a tentar a contração no momento da corrente, a sensação Uhum, da estimulação. E aí esse foi o pós-doutorado da Flávia, que foi publicado no Journal of Physiotherapy, que foi esse estudo com a eletroestimulação, ao mesmo tempo com a orientação das mulheres contraírem junto com a corrente, que teve resultados positivos, mais similares aos resultados que a gente já tinha obtido. Aí em torno de 36, 37% passaram a contrair os músculos do assoalho pélvico, não teve uma diferença tão grande se comparar com os resultados do estudo, que não orientou a contração junto. uhum. Então, esses são resultados aí importantes. A gente continua conduzindo estudos a esse campo, porque é um grupo de mulheres bem expressivo, um número alto de mulheres que não consegue contrair, e é uma judiação, né? Porque não contrai, a primeira linha de tratamento é o treinamento. Claro, claro que sim. Cristine, continuem, que nós precisamos muito desses estudos. E agora um tema que também é um tema que aqui em Portugal nós olhamos para o Brasil como um exemplo a seguir. Então, na campanha liderada por ti, idealizada por ti, por mais fisioterapeutas nas maternidades, fala-nos um bocadinho sobre essa campanha da Abrafismo no Brasil e que tem tido tão bons resultados e que reforça a importância da intervenção do fisioterapeuta na gravidez, na preparação para o parto, até durante o parto e no pós-parto. Portanto, especificamente na reabilitação no pós-parto, fala-nos um pouco sobre esta questão desta campanha tão bem e tão carinhosamente pensando na saúde da mulher por mais fisioterapeutas nas maternidades. Ah, muito obrigada por essa pergunta, porque realmente essa percepção, né, de que a produção científica, ela não estava sendo acompanhada de acesso, né, das mulheres. E lembrar também que a nossa área de fisioterapia em saúde da mulher, ela iniciou com o trabalho do fisioterapeuta em obstetrícia, né. Você pegar os livros históricos, tem os relatos da atuação do fisioterapeuta primeiro em obstetrícia, né. Uns 30 anos para cá é que teve esse boom, esse interesse maior pelas disfunções do assoalho pélvico, e, obviamente são importantíssimos também em obstetrícia, mas o trabalho global em obstetrícia do fisioterapeuta, ele começa lá, né, no início do século passado, com relatos no Reino Unido, né, e no Brasil, aqui no Brasil também atuação muito forte de fisioterapeutas em obstetrícia, que a própria Elza Baracho, como eu falei, nossa querida, né, pioneira, gravadora, um trabalho muito importante, e outras fisioterapeutas também, né, que tiveram um trabalho muito importante, com trabalhos importantes, estudos importantes nesse campo, que a gente já vinha notando há muito tempo, né, a falta de acesso, né, das mulheres aí a esse trabalho. Eu mesmo, meu doutorado, Paty, ele foi nesse campo. Eu investiguei recursos fisioterapêuticos para alívio da dor no trabalho de parto, no meu doutorado. Então, muitos anos atrás, né, em 2004, eu terminei o meu doutorado, e no meu doutorado eu tive a oportunidade de coletar dados inseridas numa maternidade. Tive a foi me dada a oportunidade de atuar junto às mulheres em trabalho de parto, e em atividade educativa voltada às gestantes. E lá, nessa atuação com as mulheres em trabalho de parto, ficou assim muito nítido para mim o potencial de transformação e de atuação do fisioterapeuta durante o trabalho de parto, né. Ficou muito nítido, o fisioterapeuta ele é um profissional que no contexto da equipe interprofissional, ele tem um papel muito específico dentro da maternidade e do trabalho de parto. Já naquela época se falava de humanização da assistência obstétrica, da importância da mulher como agente ativo do seu próprio processo de trabalho de parto e da recomendação de uso de recursos não farmacológicos para alívio de dor e progressão do trabalho de parto, já constando em algumas diretrizes mundiais e nacionais, mas sem citar o fisioterapeuta.
a fortaleza da atuação do fisioterapeuta em obstetrícia, o respaldo, a formação em graduação, desde a graduação, com grande parte dos cursos aqui no Brasil tendo essa formação, acesso do fisioterapeuta a disciplinas, inclusive de estágio em saúde da mulher, e aí o disparate dos fisioterapeutas tendo que fazer, às vezes, cursos de um final de semana, mesmo tendo, às vezes, título de especialista em saúde da mulher, sendo a obstetrícia uma das subespecialidades, e o fisioterapeuta não conseguindo atuar. Nas maternidades, você teria que fazer um curso de final de semana, se intitular doula, para poder atender, não como fisioterapeuta, mas como doula. Então, esse é um lado da motivação da campanha, mas ele não é o único. O Brasil tem taxas alarmantes de parto cesárea, alarmantes, absurdas. Então, tinha também por parte do fisioterapeuta esse desejo e a gente visualiza o quanto que o fisioterapeuta pode auxiliar desde a gestação, né, tornando a qualidade de vida melhor das gestantes, estimulando um estilo de vida ativo, que só isso, se a gente conseguir isso, a gente já transforma, porque previne uma série de problemas e e tende também a tornar o trabalho de parto mais rápido e melhor. E durante o trabalho de parto, o que me intrigava, né, do fisioterapeuta não ser citado e ser, né, não estar inserido nessa equipe é o fato do maior parte dos recursos fisioterapêuticos para alívio de dor e progressão do trabalho de parto, dos recursos ditos não farmacológicos, são recursos fisioterapêuticos, que o fisioterapeuta domina e que Uhum. precisam ser utilizados com uma dose e resposta adequada para funcionar, né, porque não adianta, em várias certificações aí de qualidade, é exigido que as maternidades tenham bola, tenham materiais e tudo, mas o que que adianta isso se não tiver o profissional para realmente avaliar, né, e fazer com que as mulheres utilizem adequadamente esses recursos para funcionar. E hoje nós temos evidências, você conheceu um pesquisador, o Alexandre Delgado, que junto com o grupo, né, ele faz parte, ele foi orientado por um grupo muito forte em obstetrícia, liderado pela professora Melânia Amorim, né, que tem investigado bastante nesse campo e com estudos de alta qualidade metodológica, que somam-se a outros de vários grupos no Brasil, inclusive do grupo aqui do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da Faculdade de Medicina, da USP, da Universidade de São Paulo, o grupo da professora Ana Carolina Rodarte Pitangui, né, entre vários outros que têm investigado, a doutora Rubineide Galo, que foi orientada aqui do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, que tem vários estudos que integram hoje uma revisão sistemática importante, liderada pelo doutor Alexandre Delgado, que mostram os efeitos de intervenções fisioterapêuticas oferecidas durante o trabalho de parto, com melhora de vários desfechos, inclusive com um número expressivo maior de partos vaginais, redução da duração do trabalho de parto, e todos esses estudos foram conduzidos por fisioterapeutas. Então, como pode o fisioterapeuta não estar integrado a essa equipe e não fazer parte dessa equipe, se hoje a gente tem evidências de que o fisioterapeuta pode fazer diferença para melhorar esses indicadores obstétricos e neonatais, e mais, o fisioterapeuta tem todas as condições de oferecer qualidade de vida e saúde durante a gestação, né, prevenir uma série de problemas, tratar problemas, auxiliar para que a mulher seja ativa durante a gravidez, o parto, iniciar a reabilitação no pós-parto, ainda nas maternidades. Então essa campanha, né, como diretora científica da Abrafisme, juntando toda essa situação, né, e as evidências, propus para a presidente Lilian Rose Mascarenhas, na época, a criação de uma comissão de obstetrícia. Eu conversei com ela, ela achou que seria mesmo oportuno, essa comissão foi criada, né, e aí eu levei para ela a ideia de lançar essa campanha. Essa campanha foi lançada com uma comissão fantástica de obstetrícia
foi criada e lançamos em 2019 a campanha, iniciamos um trabalho junto com os conselhos profissionais, um trabalho político, um trabalho assim que eu acho que interessou a multiprofissionais também interessados mesmo em ver essa transformação ocorrer no Brasil. E com isso nós tivemos projetos de lei aprovados, em todo o Brasil, em 3 estados da federação e hoje tramita um projeto de lei federal para que todas as mulheres tenham acesso ao trabalho do fisioterapeuta, na gravidez, no parto, no pós-parto, mas assim, algo pioneiro, né, que as mulheres tenham acesso ao trabalho dos fisioterapeutas, durante o trabalho de parto, porque o fisioterapeuta é um profissional com uma atuação específica, um olhar específico para a funcionalidade que pode ajudar numa transformação necessária da assistência obstétrica. No Brasil, Muito bom. e no mundo também. Não, Cristina, eu posso dizer que a minha experiência como fisioterapeuta aqui em Lisboa, neste momento, que já regressei dos Estados Unidos, é que a colaboração entre fisioterapeutas e os obstetras é maravilhosa e as mulheres beneficiam imenso deste trabalho em conjunto. E o que acontece aqui em Portugal, e imagino que no resto do mundo, porque nós olhamos para o Brasil como o exemplo a seguir, é que estas colaborações são quase a título privado e particular. Portanto, quando a mulher tem hipótese, hum, o ginecologista e o obstetra encaminham para o fisioterapeuta e ela tem, pelo menos na parte da preparação para o parto e depois no pós-parto, um acompanhamento muito diferente e que infelizmente, em termos do sistema público, ainda não é gratuito e universal para todas as mulheres. Então nós estamos a aproveitar os vossos estudos e o vosso exemplo político em termos de hum, normas nas maternidades, em termos de acesso das mulheres ao fisioterapeuta nesta gravidez, parto e pós-parto, como modelo a seguir, porque os resultados são respaldados com evidência e se a fisioterapia tem um papel preponderante na percentagem de cesarianas, na diminuição das lacerações graves, do número de lacerações, como não oferecer às mulheres a oportunidade de ser acompanhadas pelo fisioterapeuta durante a gravidez e depois durante o parto e no pós-parto para reabilitar o que aconteceu. Por isso, Cristine, continuem que nós precisamos desses trabalhos de alta qualidade para conseguir mudar algumas ahm, normas que ainda persistem em Portugal e no mundo inteiro. E agora mudando assim radicalmente de assunto para a telereabilitação, ultimamente tu orientaste um ensaio clínico de alta qualidade, um randomized control trial, em mulheres com cancro ginecológico e que demonstrou melhorias tanto na incontinência como na incontinência urinária e na dor durante as relações sexuais em mulheres que tiveram diagnóstico e tratamento para cancro ginecológico. Que resultados é que te surpreenderam e que conselho é que tu terias para dar a uma mulher, apesar destes resultados positivos da evidência, uma mulher que tivesse algum receio de ser ainda tratada à distância pelo formato telereabilitação? Esse estudo ele veio a bojo da pandemia. A pandemia ela proporcionou aí muitas, transformações também. Nós tivemos a necessidade de iniciar, né, esse trabalho de telereabilitação para oferecer minimamente uma continuidade do cuidado, porque os ambulatórios de fisioterapia, né, durante muito tempo, né, eles tinham como oferecer continuidade. E no campo da pesquisa também, né, da orientação, da pesquisa nos programas de pós-graduação, muitos estudos que estavam planejados para serem presenciais, eles acabaram sendo transformados em estudos de telereabilitação. Mas no caso da saúde da mulher e pelo meu trabalho, né, no âmbito da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, nós, procuramos elaborar diretrizes. Então nós fomos estudar o tema e elaboramos diretrizes aí para atendimento na época da covid nas diversas áreas
de atuação. Gerou algumas publicações também, dessas diretrizes, né, em periódicos, inclusive uma que foi de uroginecologia, publicado na revista que a gente chama Blue Journal, que é o periódico da International Urogynecology Association, que é a International Urogynecology Journal, sobre, essas orientações mesmo para atendimento por reabilitação no período da pandemia. E aí, os ensaios clínicos planejados, esse foi um deles, né, com câncer ginecológico, foi reestruturado para ser telereabilitação, o que foi muito oportuno, né, porque a gente já tinha algumas percepções do potencial disso e das suas limitações, que, no cômputo geral, mostrou que há um benefício, isso não é para todas as mulheres. A gente, tem muita necessidade na fisioterapia de atendimentos presenciais, né, isso não substitui o atendimento presencial, mas, traz evidências de um programa de telereabilitação, ele consegue, né, realmente um efeito em relação a esses desfechos que foram avaliados. É possível sim trazer benefícios. Então, assim, modo como isso vai ser, incorporado na prática clínica, né, ainda é motivo de debate. A gente ainda vai Aham, ter que juntar mais evidências para incorporar na prática clínica. Eu vejo várias possibilidades. A questão é a seguinte: muitas vezes as mulheres não têm acesso, não têm condições, moram em locais distantes, necessitam de orientações à distância, necessitam de uma fisioterapia à distância, e é claro que o ideal seria, né, no momento, que pelo menos elas pudessem ter sido avaliadas de modo presencial. Mas esse estudo, ele foi um estudo também em mundo real, ele foi um estudo pragmático, essas mulheres não foram avaliadas. Hoje nós estamos estudando formas também de avaliar à distância. Nós aham, estamos avaliando a possibilidade de ter uma resposta, pelo menos em relação à capacidade de contração dos músculos do assoalho pélvico, né, à distância, porque ter isso avaliado melhora também, é claro, que você incluir só mulheres com capacidade de contração, né, você possivelmente vai ter um tamanho de efeito, né, um efeito dessa intervenção maior do que você colocar todas as mulheres, mas aham, os resultados mostraram que, mesmo colocando todas essas mulheres, ainda assim o efeito foi positivo. Nós tivemos um efeito clinicamente relevante, né, porque nós tivemos aí, né, uma média de mais de 9 pontos no considerando o ICSIC, né, o questionário. E isso é clinicamente relevante, considerando que a literatura mostra aí 4 a 5 pontos de diferença, já uma diferença clinicamente relevante. Então, nós tivemos uma diferença em relação ao score do ICSIC, mostrando que a severidade, né, ela diminuiu, né, teve também uma diminuição da prevalência, e a gente teve outros desfechos positivos também, né, enfatizando que esse foi um programa que incluiu também orientações, mais globais, voltadas aí à qualidade de vida, né, dessas mulheres, e que teve uma diminuição também de dor, e a gente também orientou o uso de dilatadores para estenose vaginal. Esse foi o estudo de doutorado da Tatiana Deben Freta, que, conduziu esse estudo lá em Santa Catarina, em Florianópolis, no CEPOM, que é um centro mesmo de referência em tratamento de câncer ginecológico. espetacular. Oh, Cristina, então assim, de uma forma, muito sucinta, quais são as vantagens e as limitações, baseado na vossa pesquisa, em relação à telereabilitação do assoalho pélvico? Eu acho que assim, a vantagem principal é poder receber um tratamento à distância, né, não ter que se locomover para o serviço, né, ter a comodidade de estar no ambiente domiciliar, adesão, a tendência a ter uma adesão, né, melhor.
Agora, isso também tem limitações. O ambiente domiciliar, por exemplo, né, ele é um ambiente que nem todas as mulheres têm privacidade. No Brasil, por exemplo, que tem cenários extremamente desiguais, tem mulheres que não conseguem, né, ter um ambiente de privacidade. Né, não conseguem ter um ambiente silencioso, um ambiente de privacidade que precisa, né, ter, um acesso à internet. A maioria hoje tem, né, mas às vezes o acesso à internet é ruim, né, a rede é instável. Essas são barreiras, né, para, a telereabilitação. A adesão, a comodidade, não ter que depender de transporte, não ter que se locomover, são os pontos positivos. Isso. Oh, Cristina, eu posso partilhar contigo que neste acompanhamento de mulheres online, e muitas vezes não é puramente online, como tu disseste, e eu concordo plenamente. O online não substitui completamente o presencial, nem pouco mais ou menos, e muitas vezes é necessário esta combinação, não é? De presencial com sessões de acompanhamento online. Mas às vezes não é possível pela distância e por isso o online, da minha experiência clínica também nesta área, é muito positiva. E o que eu tenho, assim, de mais positivo a dizer sobre o acompanhamento online é precisamente a questão da adesão. Porque, mais uma vez, e a minha população é muito focada na gravidez e no pós-parto, a mulher não se prioriza. E então, os primeiros sintomas, e de facto, quando fazemos um trabalho bem orientado, os primeiros sintomas de incontinência, por exemplo, melhoram até rapidamente. Então, a mulher não se prioriza e, como fica um bocadinho melhor, abandona o tratamento. Por isso, eu consigo ter mulheres mais tempo e garantir que elas fazem um programa até ao fim, com pequenas orientações, não é preciso vir, eh, 20 sessões de fisioterapia, isso às tantas é quase eu fiz 20 sessões de fisioterapia, mas quais 20 sessões de fisioterapia? É preciso uma boa orientação e a pessoa, se conseguir fazer o que é suposto, consegue treinar à distância. E esse acompanhamento que a pessoa não precisa de se deslocar, de deixar de ir buscar os filhos à escola, de interromper a sua jornada laboral, acaba por ser facilitador de continuar o programa para atingir os objetivos que estabelecemos no início até ao fim. Por isso a parte da adesão é de facto uma grande vantagem, do ponto de vista da minha experiência pessoal e do ponto de vista clínico tem funcionado muitíssimo bem. Cristina, e agora assim para as nossas ouvintes, para as mães, para os profissionais de saúde, para as mulheres em geral, que conselho é que você daria a mulheres que têm a pessoas que têm problemas ainda de disfunção do assoalho pélvico, que têm incontinência, que têm dor durante as relações e que ainda têm vergonha de procurar ajuda. Que superem isso e busquem ajuda, porque, existe, né, vários tratamentos disponíveis e se informar sobre o problema e buscar ajuda é essencial, o início para a solução, né. Então, por favor, percam a vergonha e, busquem ajuda. Eu assino por baixo. Percam a vergonha e procurem ajuda, porque a ajuda existe e está respaldada com evidência muito forte. Por isso, há solução para muitos problemas. Não é motivo de vergonha. E para terminar, Cristine, depois de uma carreira tão ativa na vida académica, na investigação, na liderança nacional e internacional, o que é que vem a seguir? Qual é que é uma meta, um sonho? Quais são as cenas dos próximos capítulos na tua vida e que mensagem gostarias de transmitir hum, a mulheres que estejam a dar os primeiros passos na sua carreira profissional e, hum, e que olham para ti como um modelo? Aqui na ciência, como é que uma mulher se pode posicionar do teu ponto de vista e inspirar-se? Nossa, quanta questão desafiadora, professora Patrícia, são questões bem desafiadoras. Eu vou tentar responder primeiro dizendo que no estágio da carreira em que eu me encontro, eu sou extremamente grata por todas as oportunidades que eu tive. Vou continuar buscando oportunidades, né, para conseguir contribuir para a área que eu abracei, né. Eu sou uma apaixonada pela fisioterapia e
pela fisioterapia, de modo geral, e pela fisioterapia voltada à saúde da mulher. O que eu espero é conseguir realmente motivar outras mulheres fisioterapeutas para valorizar a nossa especialidade de fisioterapia em saúde da mulher. Nós somos uma maioria de mulheres. Então, para mim, daqui para frente, o que eu quero ver, que a gente já tem colhido os frutos, né, de um trabalho muito intenso, né, um trabalho feito por muitas mãos, porque a gente não faz muita coisa duradoura sozinho. Para ter continuidade, é preciso realmente conseguir conquistar, as pessoas compreenderem, né, a importância desse trabalho. Então, assim, o que eu espero é conseguir ver aí, né, as novas gerações motivadas e atuantes. Eu espero que, né, todo esse trabalho frutifique. Eu espero ver outras profissionais aí, engajadas em fazer a diferença. Eu espero ter conseguido e conseguir ainda inspirar, assim, não é digo assim, que a causa consiga inspirar, não sou eu pessoalmente, né, existe uma causa que é muito importante. O terapeuta conseguir entender a sua importância para a saúde da mulher, entender a importância da saúde, de lutar pela saúde das mulheres e que o fisioterapeuta tem um papel único, ele tem um papel essencial nesse campo. Então, o que eu espero é isso, é que a causa continue, que eu continue sendo, que eu consiga continuar por um tempo aí, né, já no meio final da carreira, eu consigo que a minha força de trabalho continue sendo que eu continue sendo um instrumento para essa causa, né, para dar visibilidade a essa causa e que a produção científica também, continue caminhando alinhado com isso, o cumprimento do meu propósito, passar e passando esse bastão aí para para alunas, para os profissionais que enxerguem essa causa importante, porque tudo que eu posso fazer, meu trabalho é deixar essa mensagem e deixar uma produção, né, que ajude com isso. Christine, eu posso dizer que eu partilho dessa causa e que eu sei que pela tua humildade não, não te vês como a inspiração, mas para mim, como mulher e como fisioterapeuta e como investigadora, desde que nós nos conhecemos, desde o primeiro dia, que tu continuas a ser uma inspiração para mim e que tu sabes disto, eu vou sempre à tua procura quando preciso tomar decisões na vida, seja com os filhos, seja na carreira. Portanto, eu sou muito grata também por te ter na minha vida, tanto a nível profissional como pessoal. E eu acho que esse caminho consigo vislumbrá-lo como o seguimento, não é, da causa e a personificação desta resiliência em ti. Eu sou muito grata por tu existires, pela tua existência. Muitíssimo obrigada, Cristine. A admiração e gratidão é recíproca. Eu tenho em você Obrigada. uma guerreira, uma colega muito querida, muito estimada, que eu tenho grande admiração pelo trabalho e grande admiração por essa sua iniciativa de popularização, desse trabalho, pela saúde da mulher. Muito obrigada pela oportunidade, fico muito emocionada. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Eu é que fico e oxalá que nós consigamos, através de voluntariamente nos expormos a estas conversas maravilhosas, fazer chegar a mensagem a muitas mulheres e que esta informação seja útil para alguém. Já valeu, já valeu. Muito obrigada, Christine. Muito obrigada. That was Dr. Christine Jorge, a leading voice in women's health physiotherapy. 3 takeaways I'm holding on to. Women's health is bigger than pelvic health, and women deserve care that looks at the whole person across the entire life course. Pelvic floor symptoms are common, but they are not just normal, and there are effective, conservative treatments that can change quality of life. Shame keeps women silent, and one of the most powerful steps
is simply naming what's happening and seeking help. This episode of Just Between Us and Science was brought to you by ElevaCare, your digital companion for women's health and recovery. Visit eleva.care to learn more. If you enjoyed today's episode, please subscribe, follow, and share the podcast. It helps us grow and bring more evidence-based voices into this space. This podcast is for general informational purposes only and does not constitute medical advice or a doctor-patient relationship. I'm Patricia Mota, and this was Just Between Us and Science.